Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa ele chamar de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenha mais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vós digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas mais medo daquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham mais medo. Vós valereis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos com o nosso percurso no qual, no Evangelho destes dias, Jesus nos dá as indicações precisas de como nós devemos ser os seus discípulos, como nós devemos ter uma postura para anunciar. Sabe que se uma pessoa quer aprender a ser discípulo de Jesus, dê atenção a este capítulo, capítulo 10. Ali nós temos compendiado os grandes conselhos de Jesus para que nós possamos fazer uma estrada, aquela que é a estrada do Mestre. O Mestre que fez esse caminho nos dá como exemplo, mas que também nos exorta com as suas palavras. Hoje no Evangelho, Jesus vai dizer assim, que assim começa: o discípulo não está acima do Mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Essa expressão de Jesus é para introduzir uma questão importante do Evangelho de hoje. Porque ele vai dizer assim, olha, máximo o que pode chegar a um discípulo é ser como o mestre e o escravo de ser tratado como o Senhor. Isso porque se lembram que nessa semana no Evangelho Jesus foi chamado de Beelzebu pelos fariseus? Então Jesus vai dizer assim: se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares, quanto mais aos seus discípulos. Ou seja, o Beelzebu é a força de divisão, uma expressão que era muito violenta. Quando os fariseus acusam Jesus de estar fazendo milagres porque nele está agindo a força de Beelzebu, fundamentalmente eles estão fazendo ali a grande negação da força da ação de Deus. Para não aceitar a grandeza desse mestre, para não se converter, eles começam a dizer para o povo que não se converte e justificam que não, é porque ele está agindo pela força de Beelzebu. Então Jesus vai dizer assim, olha, não pretendam vocês discípulos uma sorte diferente daquela que é do mestre. Se ao dono da casa chamaram assim, muito mais aos seus familiares, nós vamos ser tratados assim. E aí então o Evangelho vem com 3 conselhos concretos, que em cada um deles se repete: não tenhais medo. A primeira coisa que vai dizer é que não tenhais medo, porque não existe nada que está escondido que não seja revelado. Então aquilo que vocês discípulos ouviram na intimidade com o Senhor, proclamai-o para todos. Então o reino de Deus não é um segredo para ser mantido entre eu e o meu Senhor, entre algumas pessoas, mas este reino de Deus tem que ser anunciado. Então o primeiro conselho de Jesus: não tenhais medo. Aquilo que vocês escutaram, aquilo que vocês vivenciaram da experiência de fé, que seja anunciado publicamente a todo mundo. Um segundo conselho: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, aqui está o grande medo nosso cotidiano, de não perdermos a nossa vida.
E nisso a nossa saúde também. Sabem que a saúde se tornou um ídolo no nosso tempo. No passado as pessoas já eram acostumadas a viver pouco, a ter uma saúde que podia ser fragilizada, e nós aprendemos a crer na possibilidade de viver sempre mais através dos meios modernos da medicina. Então, a saúde se tornou o ídolo do nosso tempo. E por causa deste medo de morrer, é que nós tantas vezes condicionamos a nossa vida. Nós não temos coragem de nos arriscar. De nos arriscar por quem amamos, de nos arriscar pelo reino de Deus, por um Deus que nos ama tanto e que deu a vida por nós. Então, o segundo medo que o Senhor está nos alertando, aquelas pessoas que perseguem, e vejam que o evangelho de hoje está falando concretamente para uma comunidade perseguida, a comunidade de Mateus. Então, aquelas pessoas que viviam na iminência de perderem a vida por causa do evangelho. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então, este é o segundo medo que o Senhor nos exorta. Depois, Jesus vai chamar a atenção para... Jesus é uma pessoa muito atenta aos fenômenos da natureza. É um homem poético, um homem capaz de olhar ao redor e de ver todas as manifestações da natureza como uma possibilidade de evangelizar através delas. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Os cabelos da cabeça que nós perdemos tanto, fios em um dia, e nem nos apercebemos. E que Jesus vai dizer assim, olha, até isso que você não se apercebe, o vosso Pai cuida e sabe o que está acontecendo. Então a expressão, a comparação para dizer assim, do grande cuidado de Deus para conosco. Mas aí é que está. Jesus de novo cita essa dimensão para nos alertar contra o terceiro dos medos. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Se nós conservamos a imagem poética de um Deus que cuida até dos pardais, então Jesus está dizendo assim, olha, vocês valem mais do que os pardais, não tenhais medo. Deus é aquele que cuida da gente, que cuida da comunidade sofrida de Mateus, mas é um Deus que não nos abandona, um Deus que está cotidianamente, sempre na nossa vida, a nos dar atenção, a nos cobrir com o seu amor. O Evangelho de hoje chama a atenção da comunidade sofrida de Mateus para vencer o temor que nos impede de ser gente. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós somos chamados a sermos evangelizadores com coragem. Se nós cremos no Evangelho de hoje, se chegou para nós o dom da fé, é porque pessoas se doaram por esta fé, por este Evangelho. E nós somos chamados hoje a permanecermos fiéis ao dom que recebemos, para que a tradição de fé que nos passaram as gerações passadas, que nós possamos entregar para as novas gerações. E nisso, nas angústias que nos perseguem, nos receios de sempre, na pandemia que nos aflige e que tanta angústia provoca no nosso coração, em cada situação nós temos o Senhor que nos diz, não tenhais medo. Não tenhais medo, porque o medo nos impede de viver com serenidade aquilo que é a alegria da nossa vida, de uma vida humana vivida com simplicidade, sem pretensões e de uma relação de fé, de amor. Que o Senhor, que nos dá esses conselhos, nos dá a sua graça, possa encontrar em nós uma resposta de fé.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.